Quando a escritora Nélida Pinhon faleceu em 17 de dezembro de 2022, ocorreu um fenômeno que me comoveu bastante. As pessoas, por saberem que eu sempre me dediquei à literatura dela, sempre indiquei os seus livros, sempre estive muito envolvido com a sua vida, suas perambulações pelo mundo, começaram a enviar a mim mensagens, condolências, testemunhos de que leram por minha conta, como se eu fosse um parente dela. É como se naquele momento se consolidasse uma espécie de parentesco literário entre a Nélida Pinhon e eu. Isso me deixou muito comovido. E eu estava, naquele momento, também muito surpreso com aquela morte, porque a Nélida, até o último momento, foi uma pessoa extremamente vivaz. E fazia poucos meses, uns 2 meses, eu havia assistido a uma palestra dela lá na Península Ibérica, eu não me recordo agora se na Espanha ou em Portugal, em que ela estava melhor do que em qualquer outro momento, falando sobre a literatura, a sua obra e a sua vida. Nada ali indicava o desfecho que aconteceria em 17 de dezembro com a Nélida Pinhon lá em Portugal, lá em Lisboa. E esse fato de que a Nélida Pinhon precisou fazer uma última viagem pelo Atlântico antes de encontrar o seu descanso em terras brasileiras, para mim me pareceu muito à altura dela, muito simbólico, um último gesto dramático, muito condizente com uma trajetória que sempre foi muito literária, muito épica e que teve o Atlântico como um dos pontos de observação. Desde aquele momento eu esperava com ansiedade os rumos que a sua obra tomaria na editora. Eu não sabia se um novo livro seria publicado, se eles continuariam publicando livros do passado que hoje estão esgotados, ou qualquer outra coisa que poderia surgir. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi que este último livro de Nélida seria publicado, com essa capa icônica que pode ser enquadrada. Eu brinco que essa capa, se você a deixa numa mesa, quando você está passando pelo cômodo, ela atrai o seu olhar necessariamente, ela é magnética. E a Nélida havia acabado de escrever esse livro poucos meses antes de falecer. Ela já havia entregado o livro para a editora e, suponho eu, até se deixado fotografar para essa capa. Então, são as palavras derradeiras dela que nós lemos aqui. É um conjunto de 147 textos, de tamanho principalmente entre médio e um pouco longo, não muito longo, mas com uma certa extensão, não são apenas fragmentos, em que ela vai abordar os mais variados assuntos que lhe são caros. A literatura, a língua portuguesa, a sua história de vida, seu passado na Galícia, a sua atuação na Academia Brasileira de Letras, os seus amigos escritores, algumas considerações sobre a identidade brasileira, as artes, a música e por aí vai. Os assuntos são variados. E é até muito interessante porque no prefácio o Rodrigo Lacerda, editor, escritor e tradutor, editor da Record atualmente, editou este livro, ele consegue identificar muito bem o fio que costura todas essas narrativas a princípio tão diferentes e estabelecer um quadro que oriente melhor o leitor. Então eu já recomendo desde logo a leitura desse prefácio. E aqui a gente vê que a Nélida, sim, fala de temas sobre os quais ela já falou em outras oportunidades, seja em livros de não ficção, mais ensaísticos, seja nas muitas entrevistas que ela deu ao longo da vida, conferências, palestras, discursos. Só que é nítido aqui que ela tem um tom mais grave. É como se ela se apercebesse da finitude mais do que nunca e sobre determinados assuntos a respeito dos quais ela sempre refletiu, desse uma palavra final. Então, o leitor que chega aqui com sensibilidade percebe que em determinados trechos há um ponto final, há uma reflexão derradeira. E justamente porque é uma reflexão derradeira, ela é muito mais interessante, ela tem muito mais peso e por isso nos encanta e inspira muito mais. Esse livro é cheio desses trechos. A Nélida teve uma vida que certamente merece uma biografia. Eu acredito que se surgir e deve surgir uma biografia da Nélida, ela será também a biografia da literatura no século XX,
porque a Nélida esteve estreitamente envolvida com todos os escritores brasileiros do século XX. Falo todos, óbvio, não são todos, mas a maioria, e com muitos escritores internacionais relevantes, principalmente da América Latina e da Península Ibérica. Então, acompanhar essa vida que foi tão sociável será certamente acompanhar a história da literatura no século XX. E nesse sentido, este livro também tem um valor documental inescapável, porque ele traz testemunhos da Nélida sobre amizades queridas, amizades que são de grandes nomes da literatura. Aqui nós temos, por exemplo, um testemunho dela sobre o Rubem Fonseca, o grande escritor, do qual ela era muito próxima. O Rubem, com aquela literatura tão brutalista. No testemunho da Nélida se mostra uma pessoa extremamente sensível, extremamente afetiva, cuidadosa, querida, alguém definitivamente muito diferente daquele conteúdo da literatura que produzia. E aqui a gente tem pelo menos 4 textos muito relevantes sobre Clarice Lispector. Para quem não sabe, a Nélida Pinhon foi amiga de Clarice Lispector por muitos anos. Uma das grandes amigas de Clarice. E esteve ao seu lado até o último momento, literalmente até o último suspiro. E ela tem muito a contar. E essa amizade com Clarice Lispector, quem acompanha a obra de Nélida Pinhon sabe que sempre foi também um ponto de tensão, pelo seguinte motivo. A Clarice Lispector, desde logo, se mostrou essa escritora tão grandiosa, tão internacionalizada, tão perene, com realmente uma vocação para o cânone muito forte e, portanto, com capacidade de eclipsar todos os que estavam à sua volta. A Nélida Pinhon, ao mesmo tempo que a admirava, que reconhecia ela, que a torcia por ela, também queria e empreendeu essa jornada ao longo de toda a vida, ter a sua própria obra, ter o seu próprio espaço e não ser apenas a amiga da Clarice Lispector. Veja, não que houvesse uma rivalidade, mas as pessoas naturalmente fariam comparações e essas comparações poderiam ser deletérias inclusive para a amizade. Aqui a Nélida Pinhon, ela toca em alguns pontos dessa amizade com Clarice que eu não vira ela tocar em outras oportunidades. É como se ela reconhecesse e falasse mais explicitamente, porque ela sempre foi muito discreta, que já quando a Clarice estava viva, havia um medo de essa comparação ser prejudicial para a amizade, que ela, a Nélida, fosse vista apenas como uma influenciada de Clarice, alguém sem voz própria, e que as duas parecem como tomavam cuidados para que isso não acontecesse. Aqui a Nélida se dirige numa carta imaginária a Clarice, falando da fama que ela ganha hoje em dia, louvando isso, reconhecendo, engrandecendo, dizendo: Clarice, você nem imagina o que aconteceu depois que você faleceu. E isso é muito grande. E é muito bonito a forma como ela faz isso. Ela também é muito perspicaz em associar Clarice, a princípio uma estrangeira, à língua portuguesa. A Nélida, ao longo dos seus textos, sempre desenvolveu um raciocínio muito forte em torno da potência da língua, da tradição da língua enquanto pátria, principalmente para quem vem de um país estrangeiro para um país novo. A situação da Nélida era parecida com essa, a de Clarice mais ainda, porque de fato veio, não só os pais ou avós. E Clarice, a Nélida coloca essa perspectiva, fez da língua portuguesa a sua pátria. É uma forma nova de pensar Clarice. Quando se fala assim, parece algo óbvio. Mas a verdade é que nem sempre a obra de Clarice, a sua vida, é enfocada sob essa perspectiva. E a Nélida o faz. E eu acho isso muito, muito valioso mesmo. Uma coisa que sempre gostei na obra da Nélida, principalmente no livro Uma Furtiva Lágrima, há vídeo aqui no canal, um dos meus favoritos dela, é certo ar mundano e prometeico. Ela é uma mulher religiosa, ela acredita em Deus, mas ela defende um espaço para a humanidade, para aquilo que é próprio do humano, sem com isso conflitar com a divindade. Ela acredita que a divindade, se existe, é boa, ela abre esse espaço do humano, das suas tragédias, das suas misérias, sem maiores repreensões, sem maiores admoestações. É como se existisse esse espaço de liberdade
para o ser humano viver e errar sem tantas consequências, vamos dizer assim, eternas. Eu acho muito bonita e muito instigante a forma como ela vai construindo esse raciocínio, e aqui a gente também tem exemplos disso. São inúmeros os trechos que eu poderia citar para vocês e que trazem a força dessa prosa. Eu até verifico agora, revendo as minhas anotações, eu fiz várias marcações e anotações, que talvez este seja um livro para você ler aos poucos. Porque alguns problemas que eu tive com ele, depois eu vou mencioná-los, parece que agora, lendo trechos esparsos, diminuem. Então, talvez a percepção não tão boa que eu senti tenha decorrido do fato de que eu fiz uma leitura corrida. Quando ela fala de continuar vivendo, apesar das adversidades, ela é muito tocante. Vejam este trecho na página 25. Luto para meus dias serem festivos. Só por estar viva, mesmo sem razão concreta, ergo a taça da ilusão. Logo em seguida, na próxima página, sigo também inventando sem temer meus possíveis desastres. Até publico livros indiferente a que me aplaudam. Aliás, este é um outro tópico. A Nélida comenta muito aqui sobre as suas obras mais antigas, suas obras mais recentes. E nesse sentido, este livro também é valioso para quem estuda a obra dela em geral. Outro trecho que tem esse tom de acordar mais um dia vivo e que é também uma reflexão sobre a humanidade das mais tocantes. Página 37, texto arte pura. Que alívio acordar e saber que passamos pelo teste da vida e triunfamos. As trombetas não anunciaram a nossa morte. Pelos recantos da terra há indícios de que a vida está ainda ao nosso lado. As narinas arfam como sempre, desenfreadas e irresponsáveis. A roda da fortuna, que gira sem cessar, absteve-se de indicar nos painéis luminosos os nomes para o cadafalso. Há motivos para crer que, integrados ao contingente dos bem-aventurados, sobrevivemos a esta manhã de junho. Esta sorte, que iguala reis, rufiões, santos, alcoviteiros, pessimistas e inocentes, de repente se desfaz. Por seu comando, cada homem se bifurca e segue o seu próprio rumo. O milagre, porém, que contempla a todos com a mesma matéria corpórea, não serve para aproximar os homens ou impor-lhes uma fraternidade compulsória. Vejam que bonito isso, essa ideia do acordar no novo dia, como todas as outras pessoas, uma condição que iguala todos os seres humanos. Vejam só, um último trechinho que eu cito, na página 113. O que seria de nós sem as alianças, mesmo quando um dia elas se desfazem? Ou o amor, que não chancela a eternidade, mas ilumina os segundos da vida. A Nélida é cheia desses achados que são muito inspiracionais, no sentido da valorização da vida da carne, da vida do mundo, que, lógico, é inspirada pelo espírito, pela arte, pelo intelecto, mas tem uma dramaticidade, uma sujeira, um suor. É uma outra forma, e uma forma que me agrada muito, de olhar para as coisas. Quando eu disse que eu me incomodei com algumas coisas nesse livro, na verdade é algo que já me incomodou em alguns outros livros de não ficção da Nélida que eu li, não li todos. Que é o fato de haver uma certa repetição dos temas e das elucubrações, das reflexões, e de o estilo ser às vezes muito precioso, muito rebuscado, e eu acho que desnecessariamente. Quando eu ouço a Nélida falar em suas entrevistas, eu não encontro esse estilo tão rebuscado e que às vezes não me soa bem. E eu acredito que na fala, na oralidade, ela já é tão concatenada, ela já é tão exata, clara, o verbo dela já é tão bem feito ali, se ela simplesmente levasse aquilo para a escrita, seria uma escrita esplêndida, soberba, que atrairia muito o leitor. Eu acho que não seria apenas o registro da oralidade, porque a oralidade dela já é muito sofisticada, mas seria uma escrita muito mais objetiva, muito mais clara. E aí eu me dei conta de que, na verdade, eu preciso ler mais da ficção da Nélida. Da ficção porque eu li pouco
E o que eu li, eu gostei bastante, mais até do que da não ficção, em que às vezes eu tenho essa percepção. E aqui, nesta fotobiografia tão linda da Nélida, que vocês encontram aí em algumas livrarias até hoje, é possível fazer um inventário de todos os livros de ficção dela que eu ainda não li. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falando e vocês vão me acompanhando. A obra ficcional da Nélida, ela é principalmente dos anos 60 ao começo dos anos 90. E depois a ficção escasseia um pouco. E eu já li A República dos Sonhos, que segue sendo um livro que cada vez mais cresce dentro de mim. Eu já li A Casa da Paixão, um livro que foi um sucesso entre os leitores que o leram. E eu já li Vozes do Deserto, um livro que eu consegui apreciar muito. Apesar dele ser desafiador, ele não é ruim, muito pelo contrário. Ele é desafiador e nesse desafio há muita beleza, há muito propósito, há muita razão. Vejam, eu tenho ainda para ler dela da ficção Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, Madeira Feita Cruz, Tempo das Frutas, Fundador, Sala de Armas, Tebas do Meu Coração, A Força do Destino, O Calor das Coisas, A Doce Canção de Caetana, A Roda do Vento, Camisa do Marido e Um Dia Chegarei a Sagres. 12 livros! 12 livros! Portanto, assim, ainda há muito a explorar. Eu acredito, apesar das ressalvas que eu fiz a esse livro, que ele possa funcionar muito bem com leitores que ainda não leram tanto da Nélida. Porque daí, essa percepção de uma certa repetição não vai acontecer mais. E eu acredito também que se a leitura for feita aos poucos, certo excesso na preciosidade do estilo pode não incomodar, como eu percebi agora revisitando certos trechos, em que eles ganharam cada vez mais vida. É isso, pessoal. Espero ter conseguido ajudar um pouco a compreender do que trata este último livro da Nélida. Não deixem de ler, não deixem de conferir, de tirar a própria opinião. Aqui no canal há toda uma playlist dedicada a ela e eu pretendo trazer muito mais da ficção dela. Eu tenho aqui em casa, desses 12 que eu mencionei, Um Dia Chegarei a Sagres, autografado por ela. Eu tenho também Tebas no Meu Coração, talvez seja por isso que eu comece. Fundador também me chama a atenção. E por aí vai. Um abraço a todos que ficaram até aqui, deem um like se gostaram, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais!